Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por este momento precioso, por esta oportunidade de estarmos novamente nos reequilibrando através das energias de nossa egrégora familiar. Agradecer pelo reencarne, agradecer pelo planeta, agradecer o trabalho das hostes de luz, agradecer a oportunidade de nos reencontrarmos nesta existência, agradecer por tudo, pelo lar, pela família, pelo aprendizado, por este corpo que nos abriga, pela vida preciosa. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre. Obrigada, espiritualidade. E que possamos estar aqui por inteiro, fortalecidos, protegidos e amparados. Que assim seja. Então, nós vamos estudar Moral Estranha do Evangelho segundo o Espiritismo. É a segunda parte desse estudo. Então, Jesus vem e fala assim: não vim trazer a paz, mas a espada. Ninguém entende isso. Fica assim, nossa, mas Jesus que falou? Foi o Cristo sim que falou. Não vim trazer a paz para você, cristão. Vim te trazer a espada, a força, a coragem, a luz, o desempenho, para que você realize o melhor da sua missão. A paz, a relação de pessoas que não estão em conflitos. Hoje, o Espiritismo, ele conflita porque ele criou um espaço que queria ser religioso e ele criou um conflito com as religiões. Criou um conflito com a Igreja Católica, com os crentes, com os evangélicos, com os místicos, com os esotéricos. E o Espiritismo criou o maior conflito que eu já vi de toda a história da humanidade. Quando você fala que é espírita, nossa, as pessoas olham com você como se você fosse do outro mundo. Uma pessoa diferenciada. Nós somos diferentes. Não nos vê como amigos, como companheiros, alguém que queira caminhar junto dele. Todos nós espíritas sabemos disso, que existe um preconceito, uma situação extremamente desagradável quando nós falamos que somos espíritas. E a paz é quando não tem conflito. Não tem conflito aqui, conflito ali, e há um respeito mútuo. Mas nós, espíritas, nos equivocamos no início do nosso trabalho. Nós viemos aqui para a autorreforma. Nós não viemos aqui para concorrer quem ia fazer o melhor. Cada um de nós faz aquilo que podemos. Espiritismo não conflita com outras religiões, mas agradece o seu trabalho de estarem realizando o melhor. A paz é uma relação tranquila entre cidadãos. E o que nós encontramos hoje? Nós vivemos momentos de conflitos. Nós não temos momentos de tranquilidade. Nossa alma está em constante ebulição. Por quê? Porque nós estamos precisando renovar, modificar. Nossa alma não aceita. Então, nós estamos numa luta. E quando vem essa luta, nós temos a espada. Quem é a espada? A espada é uma arma de combate há mais de 5.000 anos. Na época do Cristo, todo mundo combatia com a espada. Os anjos, os arcanjos, Miguel, Rafael e tantos outros, quando aparecem, trazem as suas espadas de luz. Por quê? Porque essas espadas, nesse movimento de forças eletromagnéticas, eles são capazes de dissolver, desmanchar, desmagnetizar. Então, são energias que ele trabalha com energia. A espada, hoje, ela não sai mais cortando a cabeça de ninguém, nem o braço de ninguém. Mas é uma forma de trabalhar com as energias, com as forças eletromagnéticas.
representou ao longo tempo o Estado militar. A força militar de proteção sempre viveu. E quem sabe hoje estuda, sabe que as grandes forças militares romanas, elas atuam ainda sobre a terra, porque estão em lei de resgate. A grande e poderosa força romana, hoje ela tem que resgatar o mal que ela fez. Por onde ela passou, por onde ela se destruiu, ela volta e reconduz a paz, a harmonia, como também tantos outros. Os índios também, e tantos outros. Tudo que se fez de errado se volta para se retificar. E a mesma coisa será o valor, o poder, que todo mundo anseia pelo poder, mas o poder é um meio muito fácil da alma cair. Você quer ver uma alma falir, dê a ela o poder. Daí um pouquinho o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a loucura leva ao desequilíbrio total, que destrói o que se garante a paz. Representa a luta contra o mal, o adversário. Quando Jesus disse que ele não veio trazer a paz, porque sabia que nesse período de 2000 anos, nós só temos adversários. Olha a história da humanidade. Até hoje, a humanidade guerreia, a humanidade mata, a humanidade destrói. Mas os espíritos voltam e reencarnam, morrem nas guerras e voltam. Os espíritos, com seus ódios, com as suas raivas, com as suas malignidades, eles voltam. Como modificar isso? Através do trabalho redentor. E é isso que nós temos que entender. Então, Jesus nos deu a luta e o trabalho. Foi mesmo Jesus. Não é uma blasfêmia, nem contradição das suas palavras. Elas atestam a sua elevada sabedoria. E nós sabemos, vamos colocar o nosso pequeno trabalho familiar, é uma luta contra os fluidos maus, contra os fluidos perversos, contra o roubo, contra a inveja, contra a maledicência. Então, o médium é um combatente do mal. Ele é um soldado do mal. Ele luta contra toda essa agressividade fluídica. E foi isso que Jesus quis falar. Foi isso que ele veio nos orientar, que é constante, todos os dias, todas as horas. Nós passamos alguns dias em paz, alegres, felizes e saltitantes. Quando chega na segunda e na terça-feira, lá está a luta de novo. Está na hora, novamente, do cristão sair à luta. Contra quem? Contra a agressividade fluídica, a forma pensamento, as egrégoras, a emanação fluídica das emoções e do pensamento humano. Toda ideia nova se encontra forçosamente em oposição. E não teve uma única que se implantasse sem lutas. Então, Jesus veio falar, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, que para a implantação da doutrina haveria luta fluídica, luta, guerra dos espíritos adversários do bem. Quem lê a obra de André Luiz sabe isso. Quem lê toda essa obra, que traz toda essa multidão de espíritos, que criam cidades, alojamentos, criam mundos espirituais, com uma multidão de almas maléficas e ruins, e tentam dominar o bem, tentam dominar as religiões, tentam dominar toda e qualquer pessoa que esteja fazendo bem. Essa é uma luta.
É uma luta constante para a realização. A Terra não é um lugar de paraíso. Aqui não é ainda um mundo de paz. Aqui é um mundo de trabalho, de luta constante da evolução da mente. Toda dificuldade, você cresce. Toda vez que você faz uma coisa errada, você aprende que existe outro lado certo. Então, errar, todo mundo erra. E consertar é uma parte da evolução humana. A resistência está sempre na razão da importância dos resultados previstos. Faz 2000 anos que Jesus veio aqui, falou, ensinou, e nós podemos questionar. Cresceu o cristianismo? Sim. Todo mundo fala que é cristão. Não, a multidão. O Brasil é um país cristão. Mas se você pegar para o cristão, ele não sabe ainda ser aquele trabalhador do cristianismo. Trabalhar com as forças eletromagnéticas ensinada com Cristo. O Cristo curava, o Cristo andava, o Cristo usava diagênere, o Cristo tinha todo um potencial de mediunidade. Mediunidade. Cristo era um médium intermediário direto da espiritualidade, para que aquela ação de todos aqueles espíritos que o auxiliavam, lhe davam energia para que ele pudesse trabalhar. Porque a mediunidade é evolutiva. Quanto maior, quanto melhor o espírito, maior a sua capacidade de irradiação. Os espíritos mais puros, eles irradiam com alta intensidade para todo o sistema planetário, para o orbe universal. Nós, na nossa pequenez, nós ainda não conseguimos irradiar a longa distância, mas tocamos mais ou menos o que está próximo de nós. Essa resistência, o impedimento, a neutralização, a paradeira do cristianismo e do espiritismo. Quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Quem é que quer saber da evolução da humanidade? Quem é que quer que a humanidade se evolua? O materialista acha que nós somos gado, lagarta, lagartixa. Nós somos bichinho. Não pensa, somos ignorantão. Compensa deixar essas pessoas nessa burrice. Somente os sábios, os grandes, os poderosos poderão mandar. Ainda continua aquele velho sistema da antiguidade, que o povo do Egito não podia olhar para um faraó. Ele só tinha que ficar de cabeça baixa. Ele não podia ver o faraó, porque ele era um deus. Veja bem. Essas ideias materialistas é a mesma coisa. Os materialistas que estão lá em cima, eles olham para nós aqui e não são ninguém. Se morrer, é menos um para incomodar, menos um para comer, menos um para sujar, menos um para ficar atrapalhando a humanidade. A visão do materialista é que o povão, ele atrapalha, ele suja, ele causa dano. Então, iria ficar só uma elite de gente chique, estudiosa. Mas Deus não fez isso. Deus colocou todos os espíritos para aprender. Todos. Desde os elementares, desde o átomo. Todos os elementares trabalham. Elementares da água, do fogo, do ar. De todo mundo trabalha. A natureza inteira trabalha. Porque Deus assim o quer. Então, o trabalho é uma parte da humanidade.
E quando você vem falar que a humanidade se evolui, você fala isso para o materialista, ele não quer. Ele não quer essa, ele não acredita, porque Deus não existe, e ele acha que é dele, da forma que ele acha, quer, entende? Deus é ele que é poderoso. Um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas. A doutrina espírita tem muitos inimigos, muito maior do que você pode imaginar. E essa ação dos espíritos que não gostam dos espíritas, nem da doutrina espírita e nem do cristianismo, esses espíritos, as almas dos mortos, tentam nos segurar, tentam nos impedir. Por essa razão, o espírita tem que cuidar dele, tem que cuidar da sua família, tem que cuidar dos seus entes queridos. E é por isso que lançam contra ela e os seus adeptos. Então, os adversários, toda pessoa que diz, eu sou espírita, ele recebe essa gama de fluidos de adversário. E Jesus fala, pegue a tua espada e trabalhe, e corte, e tire toda essa influência negativa do desamor e do desafeto, pela violência da oposição que desperta. Quando nós, espírita, sentimos a violência fluídica, mental dos nossos adversários, porque eles vêm e nos neutralizam, vêm e nos seguram, vêm e nos machucam espiritualmente. Então, o médium que ele está preparado, que ele tem conhecimento, ele é um verdadeiro franciscano. É isso que é ser franciscano. É mutar, transformar tudo aquilo que está ao seu redor. E é pela intensidade e persistência da cólera dos seus adversários. Fala constantemente essa cólera, essa intensidade do ódio, da revolta contra os cristãos. O cristão tem que se preparar. Não adianta ele ficar jogando florzinha, não. Não adianta. O cristão tem que trabalhar, tem que cuidar do seu lar, tem que cuidar dele, tem que cuidar da sua família, tem que cuidar dos netinhos, tem que cuidar de todo mundo. É essa nossa família que será o mundo de regeneração. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Na hora certa, Jesus veio. Veio, reencarnou e ficou entre nós. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs. Porque Jesus pregava a liberdade. A liberdade. E isso era muito difícil naquela época. Todo mundo era escravo. Ninguém tinha o direito de andar nem de nada. Era um outro mundo. Era realmente uma cúpula muito grande em que o homem trabalhava, dava comida para os reis e eles guerreavam, era soldado e viviam aquela vidinha. Chega o Cristo e nos coloca a liberdade de produzir, a liberdade de crescer, a liberdade da mente. Então, Jesus veio ensinar outra coisa. Quando todo mundo viu ali o sacerdote, aquele povo que comandava as pessoas, Jesus falando aquilo, o inimigo chegou. Da mesma forma foi Kardec, quando colocou a mediunidade para todas as criaturas, que era algo impedido, neutralizado, e até hoje é. Mas havia um clima geral para aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. O povo tinha algo a mais. Quando Jesus, assim, começou a falar, aquilo penetrou com facilidade na alma. E eles se preparavam para essa luta.
Naquela época era de corpo a corpo, era de espada, de embate. Hoje é espiritual. Hoje o ataque é só mental. É mente. Mente contra mente. Nós não vamos mais pegar uma espada e sair guerreando igual os primeiros cristãos. Não. Nossa, esse embate é mental, é o impedimento, é a neutralização, são fluidos altamente intoxicantes, são fluidos doentios, fluidos malfazejos, é uma emanação fluídica que nos prende, que nos amarra. E o Evangelho mesmo fala que esses fluidos vão nos aferrar. O que é aferrar? Vai nos acorrentar, impedir, cravar, neutralizar, aferrar. Os adeptos da nova doutrina não entenderam sobre as interpretações das palavras do Mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. O mesmo se deu com Kardec. Kardec também são veladas as instruções. Só aquele que consegue penetrar, que ele penetra. Nos é dito que poucos adentram os arcanos do Senhor. Então, há multidão de pessoas, mas penetrar nos arcanos do Senhor, ir, compreender, a alma tem que estar limpa. Então, é essas imperfeições que nós trabalhamos no cotidiano para encontrarmos a paz, alegria e esperança. A pedra angular do seu edifício. Condição expressa para a salvação. Como que vai se salvar? A caridade. A caridade material. Você tem dever, obrigação de ajudar os teus irmãos. Dê roupa, dê comida, dê agasalho, trabalhe, use seu corpo, use seu esforço. Isso é solidariedade. Isto é fraternidade. Nós temos que ser solidários uns aos outros. A caridade espiritual é um socorro que nós precisamos prestar para os mortos. Todos aqueles que virem até nós devemos socorrer com conhecimento, sabendo manipular fluidos, sabendo trabalhar com as energias, com os fluidos, trabalhar com as energias solares, as forças eletromagnéticas, trabalhar com os ventos solares, com as energias superiores, com as energias da terra, da água, do ar, dos minerais, e é isso daí, dos vegetais. Somos nós que temos que aprender a trabalhar com essa multidão de fluidos naturais que nos cercam. Perispiritual. Cuidado do teu bendito perispírito, porque se seu perispírito, no momento da morte, ainda estiver preso, pesado, chumbado, cheio de fluidos negativos, você sabe que você vai dar trabalho e infernar a vida dos outros. Então, eu diria, eu tenho obrigação, eu tenho dever de criar em mim a autolimpeza, que é a autorreforma íntima, para que eu não cause danos a ninguém, nem para os vivos e nem para os mortos, como é o fluido caminheiro que eu ando para todos os lugares. Eu tenho que deixar a harmonia e a paz que tiver dentro de mim. E não o que eu falo. Eu falo assim, fica com paz. Fica com paz, mas se você não doar a paz, como é que vai fazer? Quem que doa a paz? É você. É você que distribui a paz, a fraternidade, a alegria, a esperança. É isso daí. Não usar anátema religioso, irmandade, laços de parentesco com o cristianismo. Então, o espírita não veio aqui para brigar com nenhuma religião.
religião cristã, seja ela o que for. Deixa eles trabalhar. Eles têm que trabalhar da sua forma, do seu entendimento. É lá que ele tem que estar, é lá que ele tem que produzir. O que o espírita precisa entender que ele tem que produzir para ele e para a família dele. Ele tem que estudar muito para ser um bom médium e um bom trabalhador. Amar o próximo. O que é o amor? O amor é uma partícula divina. E quando nós crescermos e compreendermos, nós vamos poder buscar essa partícula divina e redistribuí-la para com o nosso próximo. Todo ocultista do passado, ele falava que eles usavam uma flecha e na ponta desta flecha a partícula do amor de Deus e que poderia tocar as criaturas. Hoje, nossas irmãs na flecha nada mais é do que a forma pensamento, né? Um dardo pensamento com o amor de Deus na ponta. E é o que nós não sabemos ainda fazer. Nós não sabemos distribuir esse amor de Deus. Nós não sabemos ainda como despertar esse amor de Deus. Nós temos muita coisa para aprender ainda a respeito de Deus, dos 10 mandamentos e da nossa própria mediunidade. Olhar para o próximo com compaixão. Porque nós poderíamos, se não fomos, já estivemos naquela situação. Porque é a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço, eu volto para me redimir. Quer que eu venha passar minha passagem física, quer espiritual. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se volta para retificar. Compreender, ter compaixão pelos aqueles que sofrem e que padecem. Devemos socorrer sempre, sempre que pudermos. Acolher sem julgamento. Nós temos que parar de julgar. A pessoa, ela se julga sozinha. Não adianta eu julgar ninguém. Por quê? Nós temos dentro de nós o código. Deus colocou em nós um código de vida. E dentro desse nosso código de vida, toda vez que nós erramos, ele nos alerta. Ele nos alerta. Fala, você fez errado, você não podia. Porque o nosso sistema, nosso computador espiritual, bateu uma tecla errada, ele adverte. A mente entra na hora em evolução. Nossos pensamentos, nossa, eu errei. Onde eu errei? Às vezes a pessoa nem sabe onde errou, mas ela vai avaliar novamente e retificar o seu erro. E se eu errei demais? Ore para tirar o fluido que você lançou. Ore para você tirar os dardos venenosos, maléficos, ruins, malfazejo que você enviou para uma criatura. Porque ele é seu, ele vai retornar. Então, você já começa a tirar antes que volte na tua cabeça, porque essa é a lei. Tira as suas maldades, tira os seus erros, tira as suas imperfeições, antes que seja danosa para o outro como para ti mesmo. Doar sem interesse. Faça o bem a quem você tem que fazer. Sentir a dor do outro como se fosse em si mesmo. Isso é muito fácil para nós, porque nós já vivemos essa experiência de dor, de sofrimento, de perda, de misérias, de fraqueza, de doença, de enfermidade. Nós já vivemos. Nós só temos que hoje colaborar, auxiliar e socorrer sem faniquito, sem contar aquilo que fez. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma e faça o bem. Simplesmente assim. Anátemas, sentença de maldição que expulsa da igreja a excomunhão. Antigamente, isso era feito para os padres, né? Depois foram feitos para alguns católicos, para alguns abades. Quando descobriu, então, que aquelas pessoas eram médios, que elas tinham alguma força,
elas foram excomungadas pela sua própria religião, porque ela não tinha o direito de ser médium, porque só o Papa e os outros grandiosos poderiam falar com Deus. Então, essa história de falar com Deus é muito grande. Essa história, né, vem do Egito, vem dos caldeus, só eles falavam com Deus. Aí vem Jesus, na sua simplicidade, e fala: orai, pedi, obtereis, batei, avivosar. Então, Jesus só fala com Deus a hora que você quiser, que ele vai te abrir esse portal e você vai falar com ele. E aí houve toda uma repulsa contra isso. Aí nós somos médios e podemos orar e pedir para Deus a hora que assim o precisarmos, dentro de uma disciplina, de uma organização, com certeza. Os mais fortes esmagando os mais fracos. E isso é até hoje. Até hoje. O forte está esmagando o fraco. Por quê? Falta de compreensão da vida. A alma volta aqui para se retificar, quer pobre, quer rica, quer branca, quer negra. Cada um de nós voltou aqui porque precisamos voltar. A cor da pele é escolhida no mundo dos espíritos. A riqueza e a pobreza é você que escolhe. A alma pede para voltar pobre ou rica. Pede para voltar branca, negra, índia. Pede para nascer naquele país. Você já parou para pensar em que país você vai reencarnar da próxima vez? É isso daí. Vai que nós vamos, né, para algum lugar ainda muito conflito para poder aprender a orar lá e socorrer os espíritos. Vai saber para onde é que nós vamos. Afogando-as em sangue. Hoje a morte dos cristãos é muito grande. Veja bem, vamos começar a socorrer o anticristo, todos esses espíritos, para que eles não voltem na terra para fazer maldade contra o cristianismo. Porque socorrer o adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, socorra os mortos nas torturas, na fome, na miséria, todo tipo de dor física. Gente, vamos socorrer o adversário para que ele pare de cobrar dos cristãos a fome, a miséria, todo tipo de dor física, para que reine a paz. Nós temos que lutar para trazer a paz, para que reine. Então, o espírita tem que desmagnetizar as torturas, a fome, a miséria, a dor. Ele tem que trabalhar, porque ele tem conhecimento de fluidos. E na chama das fogueiras, podemos mudar para as mortes bélicas em todo o cristianismo. Muitos espíritos ainda estão presos nesse passado de guerra, de matar o cristão. Não importa como. E como que nós vamos parar com essa guerra? Recolhendo o adversário, o inimigo, o contrário nosso, contrário à doutrina. Não estou falando de doutrina espírita, estou falando que em todas as religiões sofrem a ação dos espíritos inimigos do cristianismo. Isso que eu estou falando é para todas as religiões, para todos os credos cristãos. Os cristãos, vencedores do paganismo, passaram de perseguidos a perseguidores. Se nós não tirarmos essa gama de espíritos que nos perseguem todos os dias, todas as horas, persegue a nossa família. Se nós vamos fazer o evangelho, somos perseguidos. Se ouvimos o evangelho, somos perseguidos. Cai nas tentações, na luxúria, cai na sexualidade, cai na bebida. Em vez de se melhorar, ele cai. Por quê? Porque o adversário está a trabalho. Ele trabalha. E nós, porventura, estamos trabalhando? Cuidando do adversário, do inimigo?
Do contrário, é hora para começar a pensar carinhosamente nesta ação inimiga e adversária. Encaminhar os espíritos para a consolação, regeneração e a lama astral. Socorrer os familiares, os inimigos do cristianismo, os traidores, os caluniadores, antagonistas, falsos, fanáticos, perseguidores, coléricos. É isso que nós espíritas temos que fazer. Toda vez que vem esse ataque, quer a nível de centro, quer a nível do nosso lar, quer a respeito da doutrina, nós devemos estar corajosas, fortes como combatentes para realizar todo o bem. Refazer todos os corpos espirituais, desconsagrar, desmagnetizar, exterminar, desintegrar, desmanchar, solver, queimar, desmagnetizar todo o fluido. Todo o fluido. O espírito não morre, o espírito não morre no fogo, o espírito não morre nem na lua, nem aonde ele quiser ir. Espírito não morre debaixo da água, espírito não morre no fogo, espírito não morre debaixo da montanha, nem debaixo da terra, nem no ar, nem em Júpiter, nem em Saturno. Espírito não morre. Nós somos imortais. Mas os fluidos mentais, eles precisam ser queimados, solvidos para serem higienizados. Ok? Você pode ficar queimando com a sua mente, você vai levar mais tempo. E se eu fosse você, eu evocava os espíritos que fazem isso daí mais rápido e com uma facilidade muito grande. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Isso é muito importante. Levar os espíritos, esse lugar de paz e harmonia, ele existe porque a alma humana trabalha para que esse local fique em paz. Existe todo um sistema de proteção e de amparo nas colônias espirituais, para que ela não seja invadida pelo mal. Cuide do teu lar, cuide do teu trabalho, cuide da tua vida. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco. Guarda os mandamentos do Cristo, os 10 mandamentos, os seus ensinos. Ele era um médium em potencial. Nós somos aquele médium aprendiz. Mas é isso que nós somos. Pega o conhecimento do Cristo e começa a trabalhar. E aí está a doutrina dos espíritos como a consoladora. Ela não é uma religião, mas uma filosofia de amor, de ternura, de conhecimento, de benevolência, de paz, de grande crescimento para toda a humanidade. E que Jesus nos abençoe agora e sempre.